Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o William da Homestart CNC falando. E eu venho trazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui o serviço que eu estou fazendo aqui hoje, tá? Vocês já devem ter visto no meu canal aí que eu dei um pulo lá em São Paulo para fazer uma configuração de uma máquina de um cliente, né? Então ele já me mandou mais um PC aqui, tá? Para mim fazer a configuração. Estou fazendo essa configuração aqui. Ele me mandou esse gabinete aqui, é um mini PC, tá? Ele não é grande como o convencional, mas também não é aquele tão pequeno, tá? Ele é um tamanho médio, ele é um Core i5, tá com 16 GB de RAM, né? E um SSD de 240. Eu tô finalizando aqui a configuração para ele e tô deixando a máquina rodando em loop aqui, tá? Já tem algumas horas que a máquina tá rodando. Eu estou utilizando aqui a controladora NG3T, tá? Vocês já viram falando dela aí no meu canal aí. A comunicação via RJ45, tá aqui. Ó, conectada no PC aí, ó. Comunicação RJ45, a gente não usa mais porta paralela para isso, tá? E eu fiz uma configuração aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o painel da máquina, né? Essa aqui é a interface Axis, que eu customizei para o cliente de acordo com a necessidade dele, tá? Pode ver aqui algumas funções rodando, funcionando aqui. Acionamento de válvulas, né? Detecção de sensores, tá? Já coloco aqui na tela para saber se o sensor foi acionado ou não. Aqui, se o computador está online, né, com a placa, se ele está fazendo a comunicação. E o cliente está bem satisfeito. Ele pediu para mim incluir um timer aqui também, ó. Como vocês podem ver, já tem 2 horas e 21 minutos aqui rodando em loop. Aqui é a quantidade de peças, tá? Aqui ela não está sendo alterada porque essa quantidade de peças aqui, ele vai colocar um botão físico. E através desse botão físico a gente faz a contagem, tá? Tenho aqui 2 botões aqui, se porventura alguém errar em alguma coisa, você pode subir ou descer a contagem. Tem um botão de reset, né? Aqui tem as trocas de ferramenta em mão, se ele for utilizar o Rapid Home G28. E aqui tem os alarmes aqui, dos eixos que ele vai utilizar, mais do spin. Porque se porventura acontecer qualquer coisa e esses dispositivos aqui vierem a emitir um alarme, o Linux CNC ele já vai identificar e vai abortar toda a movimentação, beleza? Aqui na minha bancada aqui eu fiz a ligação simples aqui, tá? Só para me fazer um teste. Eu peguei as saídas aqui, conectei nesse módulo relé, onde eu estou simulando o acionamento das válvulas e a detecção do sensor, tá? Aí aqui são as entradas aqui. Eu pluguei aqui um lado do GND, eu coloquei no comum do relé, e o lado normal open eu coloquei na entrada do sensor. Aí o que acontece? Quando ele aciona a válvula para acionar a ponta rotativa ou contrafundo, como o cliente chama, né? Automaticamente esse sensor tem que ser lido, tá? Porque se esse sensor ele não for ativado, a máquina ela vai esperar por alguns segundos, tá? Até acabar a contagem que a gente setou lá no programa, e aí ela vai emitir um alarme dizendo que essa ponta rotativa não foi acionada. Essa é uma forma da gente colocar uma segurança, tá? Para que quando for fazer uma usinagem que vai exercer um esforço, se acontecer qualquer erro com esse contrafundo aí, com esse ponto rotativo, ela não dá seguimento na usinagem. E da mesma forma, quando vai fazer uma usinagem na face, que automaticamente iria atingir esse ponto rotativo,
tá? A gente pede pelo programa lá para desacionar, e esse mesmo sensor aqui, ele informa para o Linux CNC que foi desacionado. Então, automaticamente ele libera a máquina para ir para a próxima etapa. Aqui, os motorzinhos rodando aqui, tá? Que eu coloco aqui para fazer a simulação. X e Z. Já tem 2 horas aqui que esses motores estão assim, rodando em loop. E o bacana desses motores aqui é que ele já tem aqui o seu drive acoplado, tá vendo? Então isso para mim aqui na bancada facilita muito. Não preciso de ficar com muito periférico assim, muito fio. Apesar de estar esse monte de fio aqui, tá, galera? Mas isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma bancada de teste, de estudo que eu tenho. Para quem já viu aí, eu fazendo um teste aqui, spindle acionado por pulso e direção, juntamente com esse encoder fazendo a leitura em tempo real. Tá, esse aqui eu uso para fazer esses testes. Esse aqui é um outro motor que eu estou estudando. Então, toda hora eu tenho que trocar. Tenho que tirar uma coisa, colocar outra, fazer um teste diferente. Então, não tem como a gente organizar bem aqui, né? Colocar a canaleta e tudo para ficar tudo perfeitinho, não. Porque toda hora a gente tem que mudar. Então, teste é assim mesmo, tá? A bancada de teste é assim mesmo. Porém, a gente faz tudo com segurança, tá? Aqui tem alguns conectores que eu coloco aqui para não ter problema de um fio encostar no outro. Questão de soltar. São conectores de engate rápido. E é isso aí, galera. Se vocês estiverem precisando aí de configuração para Linux CNC, uma assessoria, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente aí. A gente faz configuração aí da sua máquina e também a gente faz montagem de painel elétrico. Beleza, galera? Um grande abraço para todos aí e valeu!